continuando aqui com esse vídeo. Então, estamos falando sobre a questão de Maria e o nascimento de Cristo. Então, continuando a história de Maria e Criólos, ela estava grávida, morava com a mãe e aguardava a vinda, o retorno de Criólos, o centurião. E acho que Maria, na verdade, Maria, acho que ela não se sentia bem morando como judia, né? Ela, ela não entendia os comportamentos do povo. E eu acredito que ela queria sair do país. E quando ela conheceu Criólos, ela também, quando ela desejava ir para Roma. Então ela aguardava o retorno de Criólos. Porém, Criólos ele tinha que, para se casar com Maria e levar para Roma, ele teria que se desvincular do exército. Ele era um centurião, um comandante. E tinha normas. Quando um soldado ele fazia o juramento de defender a pátria e tal, ele tinha a lealdade principal ao imperador. Então era Augusto na época. Ele teria que se desvincular antes de se casar. Então ele se desvinculou do exército, dos seus compromissos, e retornou para Nazaré para encontrar Maria e se casar e levá-la para Roma. Era essa a intenção dele. Mas o que aconteceu? Maria, vendo seu estado de gravidez, ela já conhecia José. Assim, era uma pessoa que, um marceneiro próspero, um próspero marceneiro. Ele era o proprietário da marcenaria, né? Ele era o mestre. E ele morava com a mãe, que a mãe tinha falecido, ele era solteiro. Me parece que nunca tinha se casado. E ele já devia ter uma idade, já ser bem maduro, talvez uns 40, 50 anos. E então ele via Maria, começou a se sentir atraído por ela, né? E ele conversou com a mãe de Maria e falou assim: olha, eu me interessei para sua filha e gostaria de que ela me casar com ela. Falou, minha situação financeira tá estável, posso dar uma vida confortável para sua filha, tal. E a mãe de Maria gostou muito de José, né? E das intenções dele. Viu que eram intenções sérias. Então a mãe de Maria desejava que ela se casasse com José. Agora, Maria nunca amou José. Ela sentia simpatia por ele, né? Porque era uma pessoa honesta, calma. É, ela via ele mais quase como um sentido paternal. Muito bem. E certa vez José foi até Maria e falou: olha, Maria, eu de fato te amo, quero tornar você minha esposa. Eu já conversei com a sua mãe, tal, ela está de acordo. Aí Maria se assustou. Falou assim: José, você não sabe o que você está pedindo, né? Ela, o José não imaginava o estado dela, que ela já amava um romano e que ela inclusive estava grávida. Aí foi isso. Então Maria só falou isso para José: você não sabe o que está pedindo. E falou assim, lamentando. José, você não tem consciência do que você está pedindo. E ficou nisso. E saiu, né? Da presença dele. Muito bem, mas José continuou amando Maria e não desistiu.
Ele continuava tentando se aproximar dela, com gentileza, as coisas e tal. Mas Maria sempre refutou isso. Até o momento que a gravidez dela avançou. Sei lá, uns 4, 5 meses. E ela se vendo pressionada por toda aquela situação social. A mãe de Maria cobrava ela. Mas por que você não está aceitando José? Um homem tão bom, tão bem situado, né? Contando boas intenções. Né? Você vai ter um bom esposo, vai ter filho, vai ter uma família. E Maria ficava quieta. Ela também não tinha revelado que ela estava grávida, enfim. E amava Creolos, né? E esperava pelo retorno de Creolos. Né? Mas, diante daquela pressão, ela resolveu ir até José. E aí contou para ele. Foi até a marcenaria. Ela estava assim até meio fora de si, né? Assim, estava assim meio apática, né? Então, ela esteve na marcenaria, na casa, e a marcenaria ficava junto com a casa, né? Onde Josué morava. Esteve lá e ele percebeu que ela estava assim meio assim estranha, assim, até amparou ela, levou para casa, enfim, aí ele pensou assim, de repente ela vem aqui para dizer que não me quer, né? Então vai tirar todas as minhas esperanças, né? Muito bem, ela falou para José, olha, eu venho aqui não é como uma pessoa que está precisando de auxílio, né? Uma pessoa não é como você espera, né? De aceitar você, né? Mas eu quero contar minha história e aí você vai se decidir. Então ela contou tudo para José. Falou que ela conheceu creolos, que esperava pela sua volta, mas o estado que ela estava, ela precisava se casar para a proteção do filho. Porque ela pensava a primeira coisa que ela pensava era no filho, na gravidez dela. Né? Pouco antes ela tinha se encontrado com Elizabeth. Ela foi até Elizabeth, que era uma prima, né? Que esperava, naquela época ela estava grávida também de João Batista. E João Batista, me parece que ele morava em uma cidadezinha mais próxima de Jerusalém. Então Maria foi até a prima e a prima percebeu que ela teve assim, uma intuição espiritual e percebeu que ela já estava grávida, que Maria estava grávida e que esperava o Filho de Deus. Né? Então ela fez essa revelação a Maria. E a Maria até se assustou. Porque a Elizabeth falou assim, bendito seja o fruto que trazes em teu ventre. Então Maria se assustou, porque ela falou, mas como que você soube que eu tô grávida, coisa assim, né? Então aí ela contou, ela ficou alguns dias lá na casa de Elizabeth e ela ficou com mais esperanças, né, da situação, mas do que estaria por vir. Então ela já tinha essa consciência que ela esperava o prometido filho de Deus, né? No seu ventre ela tinha esse filho. Então ela tomava consciência do valor do, da graça que ela recebeu. Então, quando ela foi conversar com José, ela pensava, em primeiro lugar, no filho. Ela pensou, como pode meu filho nascer de uma mãe solteira? Ele vai ser muito oprimido, né? Eu tenho que dar uma base para ele, né? Familiar. Então, foi por isso que ela esteve com José. Ela estava... Então, ela falou assim, José, eu, eu, eu vou aceitar o seu você, eu aceito você. Se você me quiser depois contar a minha história, minha verdadeira história, e você decide o que você quer.
Agora, eu não faço isso por mim, eu faço isso pelo meu filho. Bom, o José ele ficou assim chocado, né? Porque ele já era uma pessoa madura, ele não via Maria também só como uma mulher, ele via também, ele tinha um sentido paternal também, pela diferença de idade, porque ele devia ter lá uns 40, 50 anos, enquanto Maria era muito jovem, devia ter, acho que talvez nem 18 anos, talvez uns 17. Muito bem, ele ficou assim, assim, tanto surpreso, chocado, assim, ele ficou quieto, e foi até a janela, tomou um ar e meditou um pouco naquela situação, se deveria aceitar ou não. E nisso Maria estava assim, tava chorando, estava muito abalada, assim, na alma. Mas José passou alguns momentos, alguns poucos minutos na janela refletindo se deveria ou não, então, se casar com Maria. Porque ele percebeu primeiro que Maria não o amava. Isso foi a primeira coisa. Ele percebeu que Maria não o amava. Podia ter alguma simpatia, mas não o amava. Que ela estava lá em busca de proteção. Ele percebeu que. Até ele pensou, puxa, por causa da sociedade, dos valores sociais, ela está se sentindo oprimida, né? Que coisa, né? Eu até pensou assim, puxa, uma fraqueza dela, né? Mas ele refletiu, ele aceitou. Não, eu vou aceitar Maria, enfim, eu a amo tal. E ela está nessa situação, eu não posso me omitir. Aí ele foi a Maria, ele percebeu que ela estava muito abalada, chorando e tal. Aí ele, não, ele falou palavras amáveis para Maria, sim, eu vou aceitar, nós vamos nos casar, nós vamos agora conversar com sua mãe, tá certo? Vamos marcar o casamento, tudo certinho. Muito bem, e aí depois eles se foram para conversar com a mãe de Maria e acertaram tudo, acertaram a data de casamento e tal. Acho que casaram um mês depois, talvez lá para o sexto mês, quinto, sexto mês de gravidez, né? E então, mas nesse período que ela ainda não tinha se casado, José, ela tinha esperança que a Aulas voltasse. Porque ela se aceitou casar com José, não foi por amor, foi pensando no filho, na proteção do filho. Muito bem. Agora, nesse período que demorou ela para oficializar o casamento, talvez mais um mês, né, de período, ela ficou na esperança de que Horus retornasse. Porque se ele retornasse, ela, como não tinha se casado, com José, ela iria voltar para os braços de Criolos, vamos dizer assim, né? Então ela tinha essa esperança. Ela sempre quando ia lá no pegar água no poço, sempre olhava assim, para o horizonte, esperando a volta de Criolos. Foi um amor muito profundo entre eles, né? Bom, então o que aconteceu? Aconteceu que acabou ele não voltando assim rapidamente e ela se casou com José. José, sabendo do estado de Maria, respeitou ela, assim, só tratou como se fosse uma filha. Quase como se fosse uma filha que estava precisando do auxílio dele e da proteção do auxílio e proteção dele. Então teve um novo lar, deu todas. Ele é um marceneiro próspero, ele tinha casas, as dependências deles eram fartas, ele não era pobre não. Essa aí é uma outra mentira, outra que, que, que Jesus ele nasceu pobre. Ele nasceu em Belém, mas isso foi uma questão do recenseamento, porque José ele era natural de Belém
Então, o que aconteceu? Maria já estava em alto estado de gravidez. E o que aconteceu? Maria se sentia protegida, acolhida e protegida ao lado de José. E ele respeitava a intimidade dela. Então, ele nunca tocou nesse período até Jesus nascer, ele não tocou nela. Né? A esperança dele era no futuro. Ele não colocava esperança, enfim, em ter filhos com Marias, tudo, né? No presente. Ele percebeu que ela estava grávida, que ela amava o romano, Creolos, e então a esperança dele era só no futuro, com relação a Maria. Agora o que aconteceu? Aí veio essa ordem do imperador dos cidadãos, né, retornar à sua cidade de, de nascimento para fazer o recenseamento. Aí ele teve que ir para Belém. Então ele falou, Maria, porque ele percebia, como já estava ligado com Maria, falou, infelizmente vou ter que ir lá para Belém. É uma ordem governamental. Tem que ir lá fazer o recenseamento. E não tem como. Mas você vai ficar com sua mãe. Aí Maria não quis. Não é possível. Eu não posso ir com a minha mãe. Eu me sinto bem aqui, né, sob a sua proteção. Aí Maria insistiu para que ela fosse, mesmo estando assim, sua gravidez muito adiantada, ela quis ir com José até Belém. José ficou chocado, mas aceitou, né? Imagina uma mulher naquele tempo, já em estado alto, avançado estado de gravidez, ter que cavalgar é, estrada de terra durante alguns dias, né? Que sacrifício, né? Para uma mulher grávida. Né? Mas então ele aceitou e procurou dar o melhor conforto, né? Para ela, né? No trajeto até chegar em Belém. Agora, o que aconteceu? Chegando em Belém, a cidade estava cheia. Ele achou que indo lá ele ia conseguir uma hospedaria, mas todas as hospedarias estavam lotadas. Então ele ia lá e não encontrava, ele estava ficando desesperado. E Maria, lá no Burrico, né? Tava no Burrico, né? E em dado momento, ele estava andando, né? Lá em Belém, ele puxando pela rédea o burrico e Maria montada. De repente ele escutou um gemido e ele olhou para trás e viu que Maria estava desmaiando em cima do burrico. Então ele, a tempo, ainda conseguiu amparar a queda de Maria. Enfim, ele estava lá tentando reanimar Maria no solo, né? A Maria estava deitada no solo, ele tentando reanimar, quando de repente apareceu uma pessoa lá de uma casa em frente, né? Que foi lá ajudar, socorrer Maria, né? Um senhor e tal. Aí, pela surpresa de José, era um conhecido antigo dele, de um senhor que conhecia o pai de José, né? Eles eram conhecidos, né? Então falou, é tal pessoa, tal. E aí aquele senhor, vamos lá para dentro em casa levar Maria, vamos tratar sua esposa, vamos acolher, tratar da melhor forma. Então, esse senhor era também era um senhor próspero, tinha uma casa muito grande e tal, né? E então aí a José falou, por favor, acolhe aí por alguns dias, nos acolhe aqui na sua casa, eu preciso fazer o recenseamento, o estado da minha mulher, né? E, então, por favor, me dê uma acolhida aí para a gente passar pelo menos uns poucos dias, né? Aí o amigo, né? O senhor falou, infelizmente, não é possível, porque meus parentes estão chegando agora, já estão todos os cômodos,
da minha casa já estão guardados para esses meus filhos, meus familiares que vão chegar agora, né, nesse recenseamento. E aí eu já disse, mas minha esposa não vai aguentar, as hospedarias estão todas lotadas, como que eu vou fazer? Minha esposa pode até morrer, me ajude de alguma forma, né? Aí ele falou assim, olha, se você se contentar com aqui no, no quintal, né? Acho que no quintal, ou então não sei se era uma chácara, alguma coisa, se contentar com ficar nesse abrigo entre os animais, é isso que eu posso lhe oferecer, né? Aí José falou assim, não, é tudo que eu preciso, não importa. Eu quero só um lugar onde a minha esposa possa repousar, deitar, tá certo? Então ele foi lá, ajeitou da melhor forma, lá um lugar onde Maria pudesse se deitar com conforto. Então foi lá, nesse local que Jesus nasceu. Então tem essa história aí de que ele era humilde, pobre. Não, Jesus nasceu naquela situação por causa do recenseamento que José teve que fazer, que Maria não quis ficar lá em Nazaré. Ela se sentia protegida ao lado de José. Então é isso. Aí o fato em si é bem conhecido, né? Que Jesus nasceu, muitas pessoas foram lá olhar o menino, os três magos. É uma história muito bonita. E depois que todo aquele reconhecimento, muitos ofereceram, né? Lugar, abrigo, foram oferecer. José procurava desesperadamente um lugar, uma hospedaria, e todos recusaram. Todo lugar mas depois que Jesus nasceu, todos conheceram lá o menino, a estrela de Belém, todos lá queriam se oferecer, né? Abrigo, acolhida, mas José não aceitou, nem Maria nem José. E retornaram para Nazaré. Depois, em seguida, ela percebendo. Agora, o principal motivo que fez José, quer dizer, Maria, sair de Nazaré, ir para o Egito, não foi, a meu ver, essa questão de perseguição. Que Herodes teria mandado matar os primogênitos. Olha, para mim isso é uma outra mentira. Não sei, esse Herodes era meio maluco mesmo, mas pode ser que tenha feito alguma coisa disso, de matar os primogênitos, não sei. Eu acho isso uma história muito mentirosa. Eu acho que não aconteceu nada disso, mesmo porque era matar o próprio povo. Né? Herodes era um príncipe. Matar o primogênito. Acho que mesmo a religião na época não ia aceitar isso. Então, para mim, essa história aí é uma outra história inventada. De que Herodes teria mandado e matado os primogênitos. É outra das mentiras que a Bíblia tem. Agora, o motivo principal que Maria desejou sair de, de, de Nazaré é pelo seguinte, que quando Cleórios retornou a Nazaré, mais ou menos durante 9 meses, e naquele momento ele procurou desesperadamente por Maria. Ele foi ao poço várias vezes, né? Ficava lá rondando o poço de água, né? Procurando encontrar Maria. E via quando via as moças, as mulheres, né, que iam lá, e sempre lá, de manhãzinha ele ia lá, olhava e ficava decepcionado porque não encontrava entre elas Maria.
E ele não sabia onde Maria morava, e também não queria também. Naquele dia também, Marcos, né, o governador romano, que depois se tornou discípulo, né, de Jesus, ele, ele estava em Nazaré, ele era um governador, né? E ele estava hospedado na casa de Marcos. Marcos admirava muito Queiroz, né, como uma pessoa, um tipo, um cidadão romano, né, digno. Ele tinha muita esperança também na pessoa de Queiroz para o futuro dos romanos, né? E, enfim, é, mas Queiroz também não contou a história dele, né? Só, não sei, possivelmente não, né? Agora, então o Creórios não encontrava Maria, até que ele se decidiu perguntar para uma das mulheres que iam lá no poço, né? Assim, e aquela jovem, né, Maria, onde ela está? Ela vinha aqui com vocês? Aí, aí elas estranharam, né, a situação, porque elas já tinham percebido aquele romano que sempre ia lá andar, né? Que esse sujeito quer, né? E então, o que aconteceu? Aí elas contaram, não, se for essa pessoa que você está descrevendo, porque Maria, ela se casou com José, com marceneiro, né? Aí Cleóris, não é possível, não é possível, vocês estão loucas. Maria não se casou, né? Ela não pode ter se casado. Ele ficou assim, profundamente chocado, assim, né? Como que pode isso? Maria prometeu que ia me aguardar, o meu retorno, né? Mesmo ele se sentindo assim internamente que não sabia se ele poderia cumprir a promessa de retornar, ele prometeu, e Maria igualmente prometeu o aguardar. Bom, aí ele ficou até se sentindo furioso, não pode ser isso e tal. Mas depois ele se convenceu. Ele se convenceu que elas tinham dito a verdade, que ela se casou. Mas como que pode, né? Ele ficou profundamente abalado. E, bom, só sei que numa noite que ele estava na hospedal de Marcos, ele olhando o horizonte, ele viu a estrela de Belém, ao longe, né? Então ele olhava à noite sem, sem supor que Maria, naquele exato momento, estava dando a luz a Jesus, né? Bom, enfim, depois eu acho que certamente o Creoles tomou consciência, né, que realmente, assim, numa noite, né, ele estava lá na sua varanda, né, vendo a estrela de Belém. Então ele se sentiu muito próximo, porque eles estavam muito ligados animicamente, né, espiritualmente. Então é interessante, fisicamente eles não estavam ligados, mas Maria estava ligada com ele, assim, espiritualmente. Então ele um dia estava, esse dia, né, que ele viu a estrela de Belém lá longe, ele começou a meditar, pensar em Maria, e mas sentiu, se conformou. Disse, eu sinto que você está mesmo casada e que você é feliz, né? E, enfim, ele foi nesse momento que ele tomou consciência, e te sinto próxima de mim. É aqui na distância, às vezes está, a pessoa mora em outro país. Hoje até comum, né, em redes sociais, porque às vezes você está conversando com uma pessoa e você sente a pessoa próxima, né? Porque não tem tempo, né? Para o espírito e para a alma, para o espírito não tem espaço-tempo. Então você sente uma conexão muito próxima, né? Então foi aquilo que Creólise sentiu que Maria estava espiritualmente assim do lado dele. Bom, mas aí ele se conformou com a situação, né? E posteriormente ele voltou a ser um militar,
história dele também se casou em Roma, enfim, teve filhos. Mas ele certamente nunca esqueceu a Maria, né? Até eu vou adiantar um pouco a história que Pedro, depois que Cristo morreu, coisa e tal, e quando ele estava em Roma, né? Período quando foi para Roma, certa vez ele encontrou um romano que era militar. Isso foi mais ou menos, vamos supor, acho que foi uns 40 anos depois desse que Jesus nasceu, né? Desse episódio entre Criolos e Maria, né? Mas enfim, então foi quando Pedro estava em Roma, talvez foi assim uns 20 anos depois da morte de Cristo, que já deve ser bem idoso, né? Pedro, ele conheceu um romano que se interessou pelo cristianismo, porque Paulo e Pedro lideravam lá a comunidade cristã lá em Roma. Então ele conheceu um militar que se interessava pelo cristianismo, né? E o que aconteceu? E quando ele o conheceu, ele olhou assim para Senhor. Ele ficou assim meio, porque era um aspecto de Jesus. Ele viu uma pessoa, um romano, muito parecido com Jesus. E uma pessoa um pouco mais velha, que, que seria quando Jesus morreu. Jesus morreu com 33 anos. Isso é o que consta, né? Jovem, né? Pedro devia ter naquela época, vamos supor, talvez uns 50, 60 anos, por aí, né? Mas ele ao conhecer essa pessoa, talvez fosse. Então ele viu aquela pessoa e disse: olha, essa pessoa me parece exatamente Jesus Cristo se ele tivesse vivido mais, tipo assim, uns 50 anos, 40, 50 anos. E aí, ao conversar com essa pessoa, ele estava assim, assim fixo, assim, os olhos na fisionomia daquele romano, vendo a semelhança com Jesus. Parecia que Jesus estava novamente na frente dele, né? E aí esse romano contou: olha, conta um pouco da sua história, né? Então, eu falei: olha, o meu pai faleceu faz pouco tempo e eu sei que ele teve uma ligação